Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou a Dayana Pasquim e o episódio de hoje é A Dama de Espadas, de Alexander Pushkin. Jogos, amor, avareza, um conto russo magistral que nos faz refletir sobre o valor do dinheiro. Depois do conto eu volto aqui para fazer uma análise com você. Boa leitura! A Dama de Espadas, de Alexander Pushkin. Tradução: Alex Zuki. Capítulo 1. O cardeado dominava as dependências de Narumov, um tenente da cavalaria. Assim, a longa noite de inverno passou despercebida e já eram 5 horas da manhã quando o jantar foi servido. Os vencedores sentavam-se à mesa com um excelente apetite. Os perdedores, por sua vez, deixavam seus pratos intocados diante deles. Pouco a pouco, porém, e com a ajuda do champanhe, a conversa foi se tornando animada e compartilhada por todos. "Como você se saiu esta noite, Surin?" perguntou o anfitrião a um dos seus amigos. "Ah, eu perdi como sempre. Realmente não tenho sorte. Eu jogo Mirandol. Você sabe que mantenho a calma, nada me abala, nunca mudo a minha jogada e, no entanto, sempre perco. Você quer dizer que durante toda a noite você se manteve no vermelho? Sua firmeza de caráter me surpreende." "O que vocês acham de Hermann?" disse outro convidado, apontando para um jovem oficial de engenharia. "Esse sujeito nunca fez uma aposta ou tocou numa carta em toda a sua vida, e ainda assim nos observa jogando até às 5 da manhã." "Os jogos me interessam", disse Hermann, "mas não estou disposto a arriscar o necessário na esperança de ganhar o supérfluo." "Hermann é alemão, portanto é econômico. Esse é o segredo", exclamou Tomsky. Mas quem é realmente surpreendente é a condessa Anna Fedotovna. "Como assim?" perguntaram várias vozes. "Vocês não observaram", disse Tomsky, "que ela nunca joga?" "Sim", disse Narumov, "uma mulher de 80 anos que nunca joga cartas. Isso é realmente algo extraordinário." "Vocês não sabem o porquê?" "Não, existe uma razão para isso?" "Ouçam bem. Minha avó, cerca de 70 anos atrás, foi para Paris e se tornou uma sensação por lá. As pessoas corriam atrás dela nas ruas e a chamavam de Vênus Moscovita. Richelieu era apaixonado por ela, e minha avó percebeu que, por seu comportamento rigoroso, quase o levou ao suicídio. Naqueles dias, as mulheres costumavam jogar por dinheiro. Certa noite na corte, ela perdeu para o Duque de Orleans uma quantia muito considerável. Quando chegou em casa, minha avó removeu sua maquiagem, tirou as joias e, nessa situação trágica, foi até o meu avô, contou a ele sobre o seu infortúnio e pediu o dinheiro que tinha que pagar. Meu avô, agora falecido, era, por assim dizer, o mordomo de sua esposa. Ele a temia como fogo, mas a soma que ela informara o fez pular da cadeira. Ele ficou furioso, fez um breve cálculo e provou à minha avó que em 6 meses ela havia gastado 500 mil de rublos. Ele lhe disse simplesmente que não tinha vilas para vender em Paris. Suas propriedades estavam situadas nos bairros de Moscou e Saratov. E, finalmente, rejeitou a questão. Vocês podem imaginar a fúria da minha avó? Ela esbofeteou o marido e passou a noite em outro quarto. No dia seguinte, ela voltou à carga. Pela primeira vez em sua vida, dignou-se a apresentar argumentos e explicações. Tentou, em vão, provar ao marido que havia dívidas e dívidas e que não poderia tratar um príncipe como seu cocheiro. Toda essa eloquência foi inútil. Meu avô estava inflexível. Minha avó não sabia para onde se virar. Felizmente, ela conhecia um homem que era muito célebre naquela época. Vocês já ouviram falar do Conde de Saint-Germain, sobre quem tantas histórias maravilhosas já foram contadas? Vocês sabem que ele se passou por uma espécie de judeu errante e que dizia possuir um elixir da vida e a pedra filosofal? Algumas pessoas riram dele e o viram como um charlatão. Casanova, em suas memórias, disse que ele era um espião.
Seja como for, apesar do mistério de sua vida, Saint-Germain era muito procurado na alta sociedade e era realmente um homem agradável. Até hoje, minha avó preserva um afeto genuíno por ele e fica com muita raiva quando alguém fala dele com desrespeito. Ocorreu que ele poderia emprestar a quantia de que ela estava precisando, e ela escreveu uma nota pedindo-lhe que a procurasse. O velho mágico veio imediatamente e a encontrou mergulhada no mais profundo desespero. Em 2 ou 3 palavras, ela lhe contou tudo, explicou o seu infortúnio e a crueldade do seu marido, acrescentando que não tinha esperança, exceto em sua amizade e em sua disposição para ajudar. Senhora, disse Saint-Germain após alguns instantes de reflexão, eu poderia facilmente emprestar o dinheiro que você deseja, mas tenho certeza de que você não descansará até que me pague. E não quero tirá-la de um problema para colocá-lo em outro. Existe outra maneira de resolver o assunto. Você deve recuperar o dinheiro que perdeu. Mas, meu querido amigo, respondeu minha avó, eu já lhe disse que não tenho mais nada. Isso não importa, respondeu Saint-Germain. Ouça-me e eu vou explicar. Ele então contou a ela um segredo que qualquer um de vocês daria muito para possuir. Todos os jovens oficiais deram toda a atenção à narrativa. Tomsky parou de acender o cachimbo turco, engoliu um bocado de fumaça e depois continuou. Naquela mesma noite, minha avó foi a Versailles para jogar à mesa da rainha. O Duque de Orleans estava presente. Minha avó inventou uma pequena história como desculpa por não ter pago sua dívida e, em seguida, sentou-se à mesa e começou a apostar. Ela pegou 3 cartas. Ela ganhou com a primeira, dobrou sua aposta com a segunda e venceu novamente, dobrou na terceira e ainda assim ganhou. Mera sorte, disse um dos jovens oficiais. Que história! Exclamou Hermann. As cartas estavam marcadas? Sugeriu um terceiro. Acho que não, respondeu Tomsky seriamente. E você quer dizer, exclamou Narumov, que você tem uma avó que conhece os nomes das 3 cartas vencedoras e que nunca a forçou para lhe contar? Aí é que está o mistério de toda a história, respondeu Tomsky. Ela teve 3 filhos, dos quais meu pai era um deles. Todos os 3 eram jogadores determinados. E nenhum deles conseguiu extrair o segredo dela, embora isso tenha criado uma imensa vantagem para eles e para mim também. Ouçam o que meu tio me contou, o conde Ivan Ilitch, e jurou-me que era uma história verdadeira. Chaplitsky, aquele que vocês lembram que morreu na pobreza depois de gastar milhões, perdeu um dia quando jovem para Zorit, cerca de 300.000 rublos. Ele estava em desespero. Minha avó, que não tinha piedade pela extravagância de homens jovens, abriu uma exceção, não sei o porquê, a favor de Chaplitsky. Ela lhe deu 3 cartas, dizendo-lhe para jogá-las uma após a outra e exigindo dele ao mesmo tempo sua palavra de honra de que nunca mais tocaria numa carta enquanto vivesse. Por conseguinte, Chaplitsky foi até Zorit e solicitou uma revanche. Na primeira carta apostou 50.000 rublos. Ele venceu, dobrou a aposta e venceu novamente. Continuando seu sistema, terminou ganhando mais do que havia perdido. Mas já são 6 horas, é realmente hora de ir para a cama. Todo mundo esvaziou seu copo e a festa acabou. Capítulo 2. A velha condessa Anna Fedotovna estava em seu quarto, sentada diante do espelho. 3 criadas estavam presentes. Uma delas segurava o seu pote de rouge, outra uma caixa de prendedores pretos, uma terceira um enorme chapéu de renda com fitas flamejantes. A condessa não tinha mais a menor pretensão de ficar bela, mas preservava todos os hábitos de sua juventude. Ela se vestia no estilo de 50 anos atrás e dedicava tanto tempo e atenção à sua higiene quanto uma dama da moda do século passado. Sua acompanhante estava bordando, sentada próxima à janela. « Bom dia, vó! » disse o jovem oficial quando entrou no quarto. « Bom dia, Mademoiselle Lise. Avó, vim lhe pedir um favor. »« Que favor, Paul? »« Quero apresentar-lhe a um dos meus amigos e pedir que você o convide para o seu baile. »
Traga-o para o baile e o apresente-me lá. Você foi ontem ao Princess? Certamente, foi maravilhoso. Dançamos até às 5 da manhã. Mademoiselle Letsky estava encantadora. Meu querido sobrinho, você realmente não é difícil de agradar. Quanto à sua bela dama, você deveria ter visto a avó dela, a princesa Daria Petrovna. Mas ela deve estar agora muito velha, a princesa Daria Petrovna. O que você quer dizer com velha? Exclamou Tomsky sem pensar. Ela morreu 7 anos atrás. A jovem que atuava como acompanhante levantou a cabeça e fez um sinal para o oficial, que então lembrou que era algo combinado, esconder da condessa a morte de qualquer um dos seus conterrâneos. Ele mordeu os lábios. A condessa, no entanto, não demonstrou estar perturbada ao saber que a sua velha amiga não estava mais neste mundo. Morta, ela disse. Eu nunca fui informada disso. Fomos damas de honra no mesmo ano, e quando fomos apresentadas à imperatriz... E a velha condessa contou pela 100ª vez uma história de seus dias de juventude. Paul, disse ela ao terminar sua história, ajude-me a levantar. Elisaveta, onde está a minha caixa de rapé? E, seguida pelas 3 criadas, ela se posicionou atrás de um grande biombo para terminar sua toilette. Tomsky agora estava sozinho com a acompanhante. Quem é o cavalheiro que você deseja apresentar a madame? Perguntou Elisaveta. Narumov, você o conhece? Não, ele está no exército. Sim. Um dos engenheiros? Não, na cavalaria. Por que você achou que ele era um dos engenheiros? A jovem sorriu, mas não respondeu. Paul! Gritou a condessa por trás do biombo. Consiga-me um novo romance, não importa qual. Apenas se certifique que não é escrito no estilo dos livros dos dias atuais. Que estilo você gostaria, vó? Um romance no qual o herói não estrangula nem o pai, nem a mãe e que ninguém se afogue. Nada me assusta tanto quanto a ideia de me afogar. Mas como será possível encontrar um livro assim para a senhora? Você o quer em russo? Existem romances em russo? Por outro lado, me consiga uma coisa ou outra. Você não vai esquecer. Não esquecerei, avó. Estou com muita pressa. Adeus, Elisaveta. O que fez você imaginar que Narumov era dos engenheiros? E Tomsky partiu. Elisaveta, deixada sozinha, largou o bordado e sentou-se perto da janela. Imediatamente depois, na rua, na esquina de uma casa vizinha, surgiu um jovem oficial. A visão do homem fez as bochechas da acompanhante ficarem coradas. Ela baixou a cabeça e quase se escondeu no bordado. Nesse instante, a condessa voltava ao quarto completamente vestida. Elisaveta, disse ela, chame a carruagem, vamos dar uma volta. Elisaveta levantou-se da cadeira e começou a arrumar o bordado. Bem, minha cara criança, você é surda? Vai, diga a eles para trazer a carruagem de uma vez. Estou indo, respondeu a jovem enquanto se dirigia para a antessala. Um criado entrou no quarto trazendo alguns livros do príncipe Paul Alexandrovitch. Diga que sou muito grata a ele, Elisaveta. Elisaveta, para onde ela fugiu? Eu estava indo me vestir. Temos muito tempo, minha querida. Sente-se. Pegue o primeiro volume e leia para mim. A acompanhante pegou o livro e leu algumas frases. Mais alto, disse a condessa. Qual é o seu problema? Você está resfriada? Espere um momento. Traga-me esse banquinho, um pouco mais perto. Vai ajudar. Elisaveta leu 2 páginas do livro. Jogue fora esse livro estúpido, disse a condessa. Que absurdo! Mande de volta ao príncipe Paul e diga que sou muito grata a ele. E a carruagem, ela nunca vai chegar? Ela está aqui, respondeu Elisaveta indo até a janela. E agora você não está vestida. Por que você sempre me deixa esperando? É intolerável. Elisaveta correu para o quarto. Mal estava ali por 2 minutos quando a condessa tocou o sinete com todas as suas forças. As criadas correram por uma porta e o cocheiro por outra. Vocês não parecem me ouvir quando eu toco, ela exclamou. Vão e digam a Elisaveta que estou esperando por ela. Nesse momento, Elisaveta entrou no quarto, trajando um novo vestido de passeio e um gorro da moda. Finalmente, senhorita, exclamou a condessa. Mas o que é que você colocou? E por quê? Para quem você está se vestindo assim? Que tipo de clima está fazendo hoje? Bastante tempestuoso, creio eu.
Não, Sua Excelência, disse o cocheiro. O tempo está muito bom. O que você sabe sobre isso? Abra a janela. Justamente o que lhe disse. Um vento assustador e está até mesmo um pouco frio. Recolha os cavalos. Lisaveta, minha criança, não iremos sair hoje. Nem valia a pena ter se arrumado tanto. Que vida, disse a acompanhante para si mesma. Lisaveta Ivanovna era, de fato, uma criatura muito infeliz. O pão do estrangeiro é amargo, diz Dante. A sua escada é difícil de subir. Mas quem pode contar os tormentos de uma pobre acompanhante ligada a uma velha senhora? A condessa possuía todos os caprichos de uma mulher estragada pelo mundo. Era avarenta e egoísta e pensava ainda mais em si mesma, agora que havia deixado de desempenhar um papel ativo na sociedade. Ela nunca perdia um baile e se vestia e se maquiava no estilo de uma época passada. Permanecia num canto da sala onde parecia ter sido colocada expressamente para servir como espantalho. Todo mundo que entrava ia até ela e fazia uma reverência. Mas uma vez terminada essa cordialidade, ninguém falava uma palavra com ela. Recebia a cidade inteira em sua casa, seguindo as mais rigorosas regras de etiqueta, e nunca esquecia do nome das pessoas que a visitavam. Seus inúmeros criados, pálidos e gordos na antessala, faziam absolutamente o que queriam, de modo que a casa era saqueada como se seu dono estivesse realmente morto. Lisaveta passava a vida em contínua tortura. Se fazia chá, era criticada por desperdiçar açúcar. Se lia um romance para a condessa, era responsabilizada por todos os absurdos do autor. Se saía com a nobre senhora para passear, era ela quem levava a culpa se o tempo estivesse ruim ou a calçada enlameada. Seu salário, mais do que modesto, nunca era pago pontualmente e era esperado que ela se vestisse como todo mundo, ou seja, como poucas pessoas. Quando entrou para a sociedade, sua posição era triste. Todo mundo a conhecia, ninguém prestava atenção nela. Num baile, às vezes dançava, mas apenas quando se queriam vis-à-vis. As mulheres a procuravam, a seguravam pelo braço e a levavam para fora do salão se precisassem de ajuda com seus vestidos. Ela mantinha parte de sua dignidade e sentia profundamente a miséria de sua posição. Olhava com impaciência para que um salvador, um dia, quebrasse suas correntes. Mas os jovens, sensíveis em suas afetadas frivolidades, tomavam o cuidado de não honrá-la com suas atenções. Embora Lisaveta Ivanovna fosse 100 vezes mais bonita do que as garotas desavergonhadas ou estúpidas que os cercavam com suas reverências. Mais de uma vez afastou-se do esplendor da sala de estar para se trancar sozinha em seu pequeno quarto de dormir, mobiliado com um biombo antigo e um pequeno tapete, uma cômoda, um pequeno espelho e uma cama de madeira. Ali ela derramava lágrimas à vontade, à luz de uma vela de sebo em um castiçal de latão. Uma manhã, 2 dias depois da festa de Narumov e uma semana antes da cena que acabamos de esboçar, Lisaveta estava sentada bordando diante da janela, quando, olhando descuidadamente para a rua, vi um oficial com o uniforme dos engenheiros, imóvel e com os olhos fixos nela. Ela baixou a cabeça e se dedicou ao trabalho com mais atenção do que nunca. 5 minutos depois, olhou mecanicamente para a rua, e o oficial ainda estava no mesmo lugar, não tendo o hábito de trocar olhares com rapazes que passavam à sua janela. Permaneceu com os olhos fixos no trabalho por quase 2 horas, até que foi informada de que o almoço estava pronto. Levantou-se para guardar o bordado e, enquanto fazia, olhou para a rua e viu o oficial ainda no mesmo lugar. Isso lhe pareceu muito estranho. Depois do almoço, foi até a janela com certa agitação, mas o oficial dos engenheiros não estava mais lá. Não pensou mais nele. Mas 2 dias depois, no momento em que entrava na carruagem com a condessa, ela o viu mais uma vez, parado diante da porta. Seu rosto estava um pouco escondido por uma gola de pele, mas seus olhos negros brilhavam sob o capacete. Lisaveta estava com medo, sem saber o porquê, e estava tremendo ao se sentar na carruagem.
Ao voltar para casa, correu com o coração acelerado na direção da janela. O oficial estava em seu lugar habitual, com os olhos ardentemente fixos nela. Ela se afastou imediatamente, queimando, ao mesmo tempo pela curiosidade e estremecendo por um sentimento estranho que agora experimentava pela primeira vez. Não passava nenhum dia sem que o jovem oficial aparecesse à sua janela. Em pouco tempo, uma muda associação foi estabelecida entre eles. Sentada com seu trabalho, ela sentia sua presença e, quando levantava a cabeça, o fitava por um longo tempo todos os dias. O jovem parecia cheio de gratidão por esses inocentes favores. Ela observava com as profundas e rápidas percepções da juventude que uma súbita vermelhidão cobria as bochechas pálidas do oficial assim que seus olhos se encontravam. Após cerca de uma semana, ela, pela primeira vez, sorriu ao vê-lo. Quando Tomsky pediu a permissão de sua avó para apresentar um de seus amigos, o coração da pobre jovem bateu forte, e quando soube que era Narumov, ela se arrependeu amargamente por ter comprometido seu segredo, revelando-a a um jovem insolente como Paul. Hermann era filho de um alemão estabelecido na Rússia, de quem herdara uma pequena quantia em dinheiro. Resolvido firmemente a preservar sua independência, adotara o princípio de não utilizar sua herança. Vivia com seu salário e não se permitia o menor luxo. Não era muito comunicativo e sua reserva dificultava que seus camaradas se divertissem às suas custas. Sob uma assumida tranquilidade, escondia fortes paixões e uma disposição altamente imaginativa, mas sempre fora dono de si mesmo e sempre se mantivera distante das falhas comuns encontradas nos jovens. Assim mesmo, sendo um jogador por temperamento, nunca jogava cartas, sentindo, como ele próprio dizia, que sua posição não lhe permitia arriscar o necessário em vista do supérfluo. No entanto, passava noites inteiras diante de uma mesa de cartas, assistindo com ansiedade febril às rápidas mudanças do jogo. O truque das 3 cartas do Conde Saint-Germain causara grande impressão em sua imaginação, e ele não conseguiu pensar em mais nada durante a noite toda. Se, ele disse para si mesmo no dia seguinte, enquanto caminhava pelas ruas de São Petersburgo, se ela revelasse o seu segredo, se ela apenas nomeasse as 3 cartas vencedoras, devo me apresentar a ela, prestar meus cumprimentos e ganhar sua confiança. Sim, e ela tem 87? Poderia morrer esta semana, amanhã talvez. Mas afinal, há alguma palavra de verdade nessa história? Não! Economia, temperança, trabalho. Estas são minhas 3 cartas vencedoras. Com elas posso dobrar o meu capital, aumentá-lo 10 vezes. Elas podem garantir minha independência e prosperidade. Sonhando enquanto caminhava, sua atenção foi atraída por uma casa construída em um antiquado estilo de arquitetura. A rua estava cheia de carruagens que passavam de uma a uma diante da antiga casa, agora brilhantemente iluminada. Enquanto as pessoas saíam das carruagens, Hermann via os pezinhos de uma jovem, depois as botas militares de um general. Então surgiam outras belas moças, depois novamente botas bem lustradas. Mantos e casacos forrados de pele passavam em procissão diante de um grande pórtico. Hermann parou. — Quem mora aqui? Ele perguntou para um porteiro em seu posto. — A condessa Anna Fedotovna. Era a avó de Tomsky. O espírito de Hermann se iluminou. A história das 3 cartas surgia mais uma vez em sua imaginação. Andava de um lado para o outro diante da casa, pensando na mulher a quem pertencia, em sua riqueza e seu misterioso poder. Por fim, voltou para sua casa. Por algum tempo não conseguiu dormir, e quando finalmente o sono caiu sobre ele, viu dançando diante de seus olhos cartas, uma mesa verde, pilhas de rublos e maços de notas bancárias. Viu a si mesmo dobrando jogo após jogo, sempre ganhando e depois enchendo os bolsos com pilhas de moedas e enchendo o bolso com inúmeras notas bancárias. Quando acordou, suspirou ao descobrir que seus tesouros eram apenas criações de uma fantasia desordenada. E para afastar tais pensamentos, saiu para caminhar. Mas não havia ido longe quando se viu mais uma vez diante da casa da condessa. Ele parecia ter sido atraído por uma força irresistível.
Parou e olhou para as janelas. Lá, ele viu a cabeça de uma garota com lindos cabelos negros, inclinando-se graciosamente sobre um livro ou uma tela de bordar. Então o rosto se ergueu e ele viu as jovens feições e o par de olhos negros. Este momento decidia o seu destino. Capítulo 3. Lisaveta estava acabando de tirar o chale e o gorro, quando a condessa a chamou. Ela havia mandado que se preparassem os cavalos novamente. Enquanto 2 criados ajudavam a velhinha na carruagem, Lisaveta viu o jovem oficial parado ao seu lado. Ela percebeu que ele a segurava pela mão e não conseguiu pensar em mais nada, mas logo se apercebeu, assim que o jovem oficial começou a se afastar, que ele deixara um papel entre seus dedos. Ela o escondeu apressadamente em sua luva. Durante toda a viagem, ela não via nem ouvia. Quando estavam juntas na carruagem, a condessa costumava interrogar Lisaveta o tempo todo. Quem é aquele homem que nos cumprimentou? Qual é o nome dessa ponte? O que está escrito nesta tabuleta? Lisaveta dava agora as respostas mais absurdas e era repreendida pela condessa. Qual o seu problema, minha filha? Ela perguntou. Sobre o que você está pensando? Ou você realmente não está me ouvindo? Creio que eu esteja falando claramente e que ainda não enlouqueci. Ou enlouqueci? Lisaveta não estava ouvindo. Quando voltou para casa, correu para o quarto, trancou a porta e pegou o pedaço de papel de dentro da luva. Não estava selado e, portanto, era impossível não lê-lo. A carta continha declarações de amor. Era tenra, respeitosa e traduzida palavra por palavra de um romance alemão. Lisaveta, porém, não sabia ler alemão e ficou muito satisfeita. Ela estava, no entanto, muito envergonhada. Pela primeira vez em sua vida possuía um segredo. Ela se correspondia com um jovem. A ideia de algo assim a assustou. Quão imprudente havia sido! Ela se repreendeu, mas agora não sabia o que fazer. Deixaria de realizar seu trabalho próximo à janela e com uma frieza persistente tentaria afastar o jovem oficial? Deveria devolver sua carta? Responderia para ele de maneira firme e decidida? Que linha de conduta deveria seguir? Ela não tinha amigas, ninguém para aconselhá-la. Por fim, decidiu enviar uma resposta. Sentou-se à sua mesinha, pegou caneta e papel e começou a pensar. Mais de uma vez escreveu uma frase e rasgou o papel. O que havia escrito parecia muito inflexível ou era muito convidativo. Por fim, após muitas tentativas, conseguiu criar algumas linhas que pareciam atender à proposta. Creio, escreveu ela, que suas intenções são as de um homem honrado e que você não gostaria de me ofender por nenhuma conduta impensada. Mas você deve entender que nossa aproximação não pode começar dessa maneira. Devolvo sua carta e confio que você não me dará motivos para lamentar a minha imprudência. No dia seguinte, assim que Hermann apareceu, Lisaveta abandonou seu bordado e entrou na sala de visitas, abriu a janela e jogou a carta na rua, certificando-se de que o jovem oficial a pegasse. Hermann, de fato, imediatamente a viu e pegou-a, entrando numa confeitaria para lê-la. Não encontrando nada de desencorajador em seu conteúdo, foi para casa razoavelmente satisfeito com o primeiro passo em sua aventura amorosa. Alguns dias depois, uma jovem de olhos animados pediu para ver a senhorita Lisaveta, a mando de um chapeleiro. Lisaveta se perguntou o que ela poderia querer e suspeitou ao recebê-la de alguma intenção secreta. Ela ficou muito surpresa. No entanto, quando reconheceu, na carta que agora lhe era entregue, a caligrafia de Hermann. Você cometeu um erro, ela disse. Esta carta não é para mim. Desculpe-me, disse ela com um leve sorriso. Tenha a gentileza de lê-la. Lisaveta passou os olhos na carta. Hermann estava pedindo para se encontrar com ela. Impossível! Exclamou, alarmada tanto com a ousadia do pedido, quanto com a maneira como fora pedido. Esta carta não é para mim! Ela repetiu e a rasgou em centenas de pedaços. Se a carta não era para você, por que a rasgou? Você deveria ter me devolvido para que eu pudesse levá-la para a pessoa a quem foi destinada. Verdade! Disse Lisaveta, bastante desconcertada. Mas não me traga mais cartas e diga à pessoa que lhe deu essa que deveria se envergonhar por sua conduta. Hermann, no entanto, não era homem de desistir facilmente dos seus empreendimentos.
Todos os dias Lisaveta recebia uma nova carta dele, sempre enviada de uma maneira diferente. Não eram mais traduzidas do alemão. Hermann escrevia sob influência de uma paixão dominante e falava uma língua que era a sua. Lisaveta não conseguia resistir a tais torrentes de eloquência. Ela recebia as cartas e as guardava, até que finalmente as respondeu. A cada dia suas respostas se tornavam mais longas e afetuosas, até que finalmente atirou pela janela uma carta escrita da seguinte forma: Esta noite haverá um baile na embaixada. A condessa estará lá. Devemos permanecer até as 2 da manhã. Talvez você consiga me encontrar hoje. Assim que a condessa sair de casa, ou seja, às 11 horas, os criados certamente sairão e não restará mais ninguém além do porteiro, que com certeza estará dormindo em seu posto. Entre assim que soar às 11 e suba o mais rápido possível. Se você encontrar alguém na antessala, pergunte se a condessa está em casa e você será informado de que ela não está. E nesse caso, você deve se despedir e ir embora. Com toda a probabilidade, no entanto, você não deverá encontrar ninguém. As criadas da condessa estarão reunidas numa sala distante. Quando estiver na antessala, vire à esquerda e siga em frente até chegar ao quarto da condessa. Lá, atrás do biombo, você verá 2 portas. A da direita leva a um quarto escuro. A da esquerda leva a um corredor, no final do qual há uma pequena escada em espiral, que leva até o meu quarto. Às 10 horas, Hermann já estava parado diante da porta da condessa. Era uma noite assustadora, ventava muito e a neve caía em grandes flocos. As lâmpadas produziam uma luz incerta. As ruas estavam desertas, de tempos em tempos passava uma carruagem. Vestido com um sobretudo grosso, Hermann não sentia nem o vento nem a neve. Por fim, a carruagem da condessa apareceu. Ele viu 2 imensos criados se aproximarem e conduzirem para a carruagem um espectro velho enrolado numa enorme capa de pele. Imediatamente depois, envolta numa capa mais leve e na cabeça uma guirlanda de flores naturais, surgiu Lisaveta, que saltou para dentro da carruagem como uma flecha. A porta da carruagem se fechou e o veículo começou a rodar suavemente sobre a neve. O porteiro fechou a porta da rua e logo as janelas do primeiro andar ficaram escuras. O silêncio reinava por toda a casa. Hermann andava de um lado para outro. Depois, chegando perto de uma lâmpada, olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para as 11. Encostado no poste, com os olhos fixos no ponteiro do relógio, contava impacientemente os minutos que ainda faltavam. Às 11 horas, precisamente, Hermann subiu os degraus, abriu a porta da rua e entrou no vestíbulo, que estava bem iluminado. Aconteceu que o porteiro não estava ali. Com passos firmes e rápidos, subiu correndo as escadas e alcançou a antessala. Ali, diante de uma lâmpada, um criado estava dormindo, vestido com um roupão sujo e gorduroso. Hermann passou rapidamente diante dele e atravessou a sala de jantar e a sala de estar, onde não havia luz, mas a lâmpada da antessala o ajudava a se localizar. Por fim, chegou ao quarto da condessa. Diante de um quadro coberto com ícones antigos, imagens sagradas, estava acesa uma lâmpada dourada. Poltronas douradas, sofás de cores desbotadas, mobiliados com almofadas macias, estavam dispostos simetricamente ao longo das paredes, forrados em seda chinesa. Ele viu 2 grandes retratos pintados por Madame Lebrun. Um deles representava um homem de 40 anos, corpulento e vestido com um casaco verde claro, com uma condecoração no peito. O segundo retrato era de uma jovem elegante com nariz aquilino, cabelos longos afastados das têmporas e uma rosa na orelha. Em todos os lugares podiam ser vistos pastores e pastoras na porcelana de Dresden, com vasos de todas as formas, relógios de Leroy, cestas de trabalho, suportes e milhares de apetrechos para o uso de mulheres da moda, descobertos do século passado, na época dos balões de Montgolfier e o magnetismo animal de Mesmer. Hermann passou por trás do biombo, que escondia uma pequena cama de ferro. Ele viu as 2 portas. A da direita que levava ao quarto escuro, a da esquerda para o corredor. Ele abriu a última. Viu a escada que levava ao pobre quarto da acompanhante e, fechando esta porta, entrou no quarto escuro. O tempo passava devagar. Tudo estava quieto na casa.
O relógio da sala de estar bateu 00:30 e novamente houve silêncio. Hermann estava de pé, encostado no fogão onde não havia fogo. Ele estava calmo, mas seu coração batia com pulsações rápidas, como de um homem determinado a enfrentar todos os perigos que possam surgir, porque sabe que eles são inevitáveis. Ouviu o badalar da 1h e então o das 2h. E logo depois, o barulho distante de uma carruagem. Naquele instante, apesar da sua determinação, experimentava alguma emoção. A carruagem se aproximou rapidamente e então parou. Houve um grande ruído de criados correndo pelas escadas e uma confusão de vozes. De repente, todos os aposentos estavam iluminados e as 3 antiquadas criadas da condessa entraram imediatamente no quarto. Por fim, surgiu a própria condessa. A múmia ambulante afundou-se em uma grande poltrona Voltaire. Hermann olhou pela fresta da porta. Ele viu Lizaveta passar perto dele e ouviu-a pisar apressadamente enquanto subia a pequena escada em caracol. Por um momento, ele sentiu algo semelhante a remorso, mas logo passou e seu coração voltou a ser de pedra. A condessa começou a se despir diante de um espelho. O vestido de rosas foi tirado e a peruca separada do próprio cabelo, que era muito curto e bastante branco. Prendedores caíam aos montes ao seu redor. Por fim, estava de roupão e touca de dormir, e nesse traje, mais adequado à sua idade, se tornou menos horrível do que antes. Como a maioria das pessoas idosas, a condessa era atormentada pela insônia. Sua poltrona foi empurrada em direção a uma das janelas, e logo depois pediu às criadas que a deixassem. As luzes foram apagadas e o quarto ficou iluminado apenas pela lâmpada que ardia diante das imagens sagradas. A condessa, pálida e enrugada, balançava suavemente da direita para a esquerda. Em seus olhos sem brilho, via-se uma absoluta ausência de pensamento, e enquanto se movia de um lado para o outro, alguém poderia dizer que não o fazia por qualquer ação de vontade, mas por algum mecanismo secreto. De repente, sua cabeça assumiu uma nova expressão. Os lábios deixaram de tremer e os olhos se tornaram vivos. Um homem estranho surgia diante da condessa. Era Hermann. "Não se assuste, senhora", disse Hermann em voz baixa, mas muito claramente. "Pelo amor dos céus, não se assuste. Não desejo lhe fazer o menor dano. Pelo contrário, imploro um favor a você." A velha olhou para ele em silêncio, como se não entendesse. Pensando que ela fosse surda, se inclinou em sua direção e repetiu o que havia dito, mas a condessa ainda permanecia calada. "Você pode garantir a felicidade de toda a minha vida, e sem que isso lhe custe nada. Eu sei que você pode me informar 3 cartas. A condessa agora entendia o que ele precisava. "Foi uma piada", ela o interrompeu. "Juro que foi apenas uma piada." "Não, senhora", respondeu Hermann em tom zangado. "Lembre-se de Chaplitsky e como você o permitiu vencer." A condessa estava agitada. Por um momento, seus traços expressaram forte emoção, mas logo retornaram sua antiga expressão. "Você não pode me informar", disse Hermann, "as 3 cartas vencedoras?" A condessa permaneceu calada. "Por que manter esse segredo para seus bisnetos?", continuou ele. "Eles já são ricos o bastante, eles não sabem o valor do dinheiro. Que vantagens trariam para eles essas suas 3 cartas? Eles são libertinos. O homem que não pode manter sua herança morrerá em falta. Embora ele tenha a ciência dos demônios sob seu comando. Eu sou um homem estável, sei o valor do dinheiro, por isso você tem que me contar o segredo das suas 3 cartas." Ele parou, trêmulo, aguardando uma resposta. A condessa não pronunciou uma palavra. Hermann ajoelhou-se. "Se seu coração já conheceu a paixão do amor, se você pode se lembrar de suas doces êxtases, se você já foi tocada pelo choro de um bebê recém-nascido, se algum sentimento humano já fez o seu coração bater, peço-lhe, pelo amor de um marido, um amante, uma mãe, por tudo que é sagrado na vida, para não rejeitar o meu pedido, me conte seu segredo, reflita. Você é velha, você não dispõe de muito tempo para viver. Lembre-se de que a felicidade de um homem está em suas mãos, que não apenas eu, mas meus filhos e netos abençoarão a sua memória como a de uma santa." A velha condessa não respondeu uma palavra. Hermann levantou-se e tirou uma pistola do bolso. "Ah!", exclamou ele. "Eu vou fazer você falar!" Ao ver a pistola, a condessa mostrou agitação pela 2ª vez. Sua cabeça tremeu violentamente. Ela estendeu as mãos como se quisesse se proteger do possível tiro. Então, de repente, caiu para trás, imóvel.
Vamos, não seja infantil, disse Hermann. Eu lhe peço pela última vez, você vai me contar o segredo das 3 cartas? A condessa não respondeu. Hermann viu que ela estava morta. Capítulo 4. Lisaveta estava sentada em seu quarto, ainda com seu vestido de baile, perdida na mais profunda meditação. Ao voltar para casa, dispensou a criada e subiu para o quarto, tremendo com a ideia de encontrar Hermann ali, desejando de fato não encontrá-lo. Uma olhada mostrou-lhe que não estava ali, e ela agradeceu à providência por ele ter perdido o compromisso. Sentou-se pensativa, sem refletir sobre tirar a capa, e deixando correr em sua memória todas as circunstâncias dos últimos acontecimentos de sua vida. Mal haviam-se passado 3 semanas desde que o vira o jovem oficial pela janela, e ela já havia escrito para ele, e ele já tinha convencido a marcar um encontro, sabia seu nome e isso era tudo. Recebera várias cartas dele, mas nunca falara com ele, não conhecia o som de sua voz e até aquela noite, estranhamente, nunca o ouvira falar. Naquela mesma noite, porém, Tomsky, imaginando ter notado que a jovem princesa Paulina, a quem ele cortejava frequentemente, estava flertando, ao contrário do seu comportamento habitual, com outro homem, decidiu se vingar apresentando uma fachada de indiferença. Com esse nobre objetivo, ele convidara Lisaveta para dançar uma interminável mazurca. Mas ele a provocava a todo momento perguntando sobre o interesse da moça pelos oficiais de engenharia e fingia o tempo todo saber muito mais do que realmente sabia. Arriscava puramente por brincadeira algumas suposições tão certeiras que Lisaveta achou que seu segredo havia sido descoberto. Mas quem lhe contou tudo isso? Ela disse com um sorriso. Um amigo do próprio oficial que você conhece, um homem muito distinto. E quem é esse homem tão distinto? O nome dele é Hermann. Ela não respondeu nada, mas suas mãos e pés pareciam de gelo. Hermann é um herói de romance, continuou Tomsky. Ele tem o perfil de Napoleão e a alma de Mefistófeles. Creio que ele carregue pelo menos 3 crimes em sua consciência. Mas como você está pálida? Estou com uma forte dor de cabeça. Mas o que esse Sr. Hermann lhe disse? É esse o nome dele, certo? Hermann está muito descontente com um amigo dele, o oficial de engenharia que a conheceu. Diz que no lugar desse oficial se comportaria de maneira muito diferente. Mas tenho certeza de que o próprio Hermann tem intenções para com você. Pelo menos, ele parece ouvir com notável interesse tudo o que seu amigo lhe diz sobre você. E onde ele me viu? Talvez na igreja, talvez na rua, só Deus sabe onde. Nesse momento, 3 damas avançaram de acordo com o costume da mazurca e perguntaram a Tomsky para escolher entre esquecimento e arrependimento. E a conversa que tão dolorosamente excitara a curiosidade de Lisaveta chegou ao fim. A dama que, em virtude das infidelidades permitidas pela mazurca, acabara de ser escolhida por Tomsky, era a princesa Pauline. Durante as rápidas evoluções que eram obrigados a fazer, houve uma grande conversa entre eles, até que, finalmente, a conduziu a uma cadeira e retornou para a dança. Mas Tomsky agora não conseguia pensar nem em Hermann nem em Lisaveta, que tentou em vão retomar a conversa. Mas a mazurca estava chegando ao fim e imediatamente depois a velha condessa se levantou para ir embora. As frases misteriosas de Tomsky nada mais eram do que as banalidades habituais da mazurca, mas haviam causado uma profunda impressão no coração da pobre acompanhante. A situação esboçada por Tomsky lhe parecia muito exata, e com suas ideias românticas, ela via no semblante bastante comum de seu adorador algo a temer e admirar. Ela estava agora sentada sem a capa, os ombros nus, a guirlanda de flores na cabeça, sentindo-se cansada quando, de repente, a porta se abriu e Hermann entrou. Ela estremeceu. — Onde você estava? Ela disse, tremendo. — No quarto da condessa. Acabei de deixá-la, respondeu Hermann. Ela está morta. — Meu Deus! O que você está dizendo? — Receio, disse ele, que eu seja a causa da morte dela. Lisaveta olhou para ele consternada e lembrou-se das palavras de Tomsky. Creio que ele carregue pelo menos 3 crimes em sua consciência. Hermann sentou-se ao lado da janela e contou tudo. A jovem ouviu com terror.
Então, aquelas cartas tão cheias de paixão, aquelas expressões ardentes, essa ousada e obstinada busca, tudo isso fora inspirado por qualquer coisa, menos amor. Somente o dinheiro havia inflamado a alma do homem. Ela, que não tinha nada além de um coração a oferecer, como poderia fazê-lo feliz? Pobre criança! Fora apenas um instrumento de um ladrão, do assassino de sua antiga benfeitora. Chorou amargamente na agonia de seu arrependimento. Hermann a observou em silêncio. Contudo, nem as lágrimas da infeliz garota, nem sua beleza, tornada mais comovente por sua dor, conseguiam comover o coração de ferro de Hermann. Ele não sentia remorso ao pensar na morte da condessa. Um único pensamento o afligia: a perda irreparável do segredo que poderia ter impulsionado sua fortuna. "Você é um monstro!" disse Lizaveta, depois de um longo silêncio. "Não pretendia matá-la", respondeu Hermann friamente. "Minha pistola não estava carregada." Eles permaneceram por um tempo sem falar, sem ao menos se olhar. Começava a amanhecer e Lizaveta apagou a vela. Ela enxugou os olhos cheios de lágrimas e os ergueu na direção de Hermann. Ele estava parado perto da janela com os braços cruzados, com uma expressão carrancuda. Nessa pose, ele a lembrou involuntariamente do retrato de Napoleão. A semelhança a dominou. "Como vou conseguir lhe fazer sair daqui?" ela disse finalmente. "Pensei que você pudesse sair pela escada dos fundos, mas seria necessário atravessar o quarto da condessa e estou com muito medo." "Diga-me como chegar à escada que eu irei sozinho." Ela foi até uma gaveta, pegou uma chave e a entregou a Hermann, dando-lhe as instruções necessárias. Hermann segurou sua mão gelada, beijou-a na testa e partiu. Ele desceu a escada e entrou no quarto da condessa. Ela estava sentada bastante rígida na poltrona, mas suas feições não estavam de forma alguma contraídas. Hermann parou por um momento e olhou para o rosto da condessa como se quisesse ter certeza da terrível realidade. Então entrou no quarto escuro e, passando pela tapeçaria, encontrou a portinha que dava para uma escada. Enquanto a descia, ideias estranhas vieram à sua cabeça. "Descendo esta escada", disse ele para si mesmo. "Há cerca de 60 anos, por volta dessa época, um homem com um casaco bordado e peruca pode ter sido visto pressionando contra o peito um chapéu. Um galanteador enterrado já há muito tempo, e agora o coração de sua amante envelhecida deixou de bater." No final da escada encontrou outra porta, cuja chave que recebera a abria, e ele se viu no corredor que levava à rua. Capítulo 5. 3 dias após a noite fatal, às 9 horas da manhã, Hermann compareceu ao velório, onde os últimos respeitos estavam sendo prestados aos restos mortais da velha condessa. Não sentiu remorso, embora não pudesse negar a si mesmo que era o assassino da pobre mulher. Não tendo religião, ele era, como sempre nesses casos, muito supersticioso. Acreditando que a condessa morta poderia exercer uma influência maligna em sua vida, assim, pensou em apaziguar seu espírito participando de seu funeral. A igreja estava cheia de pessoas e era difícil se mover em meio à multidão. O corpo havia sido colocado em um rico carro fúnebre, sob um dossel de veludo. A condessa estava repousando em um caixão aberto, as mãos unidas ao peito com um vestido de cetim branco e uma tiara de renda. Ao redor do carro fúnebre, a família estava reunida. Os criados usavam casacos pretos com um nó de fitas no ombro, exibindo as cores do brasão da condessa. Cada um deles segurava uma vela de cera na mão. Os parentes em profundo luto, filhos, netos e bisnetos, estavam todos presentes, mas nenhum deles chorava. Verter lágrimas teria parecido exagero. A condessa era tão velha que sua morte não poderia pegar ninguém de surpresa, e de certa forma já esperavam o acontecido. O sermão fúnebre foi proferido por um célebre pregador. Em algumas frases simples e tocantes, ele falara sobre a partida final dos justos que haviam passado longos anos de triste preparação para encontrarem um fim cristão. O serviço foi finalizado em meio a um silêncio respeitoso.
Depois, os parentes foram em direção à falecida para se despedir. Depois deles, em uma longa procissão, todos os que haviam sido convidados para a cerimônia se curvaram, pela última vez, àquela que por tantos anos havia sido um espantalho em suas festas. Finalmente se aproximou a criadagem da condessa. Entre eles, observou-se uma velha governanta da mesma idade da falecida, apoiada por 2 mulheres. Ela não tinha força suficiente para se ajoelhar, mas lágrimas escorriam de seus olhos quando beijou a mão de sua antiga beneficiária. Por sua vez, Hermann avançou em direção ao caixão. Ajoelhou-se por um momento sobre as lajotas que estavam cobertas de folhas. Então se levantou, pálido como a morte, e subiu os degraus do carro. Abaixou a cabeça, mas, de repente, a mulher morta pareceu estar olhando diretamente para ele e, com um olhar zombeteiro, abriu e fechou um olho. Hermann, por um movimento repentino, começou a cair para trás. Várias pessoas correram em sua direção. No mesmo momento, perto da porta da igreja, Lisaveta desmaiou. Ao longo do dia, Hermann sofreu uma estranha indisposição. Em um restaurante tranquilo, onde fazia as refeições, ele, ao contrário de sua rotina, bebia muito vinho, com o objetivo de se entorpecer. Mas o vinho lhe surtia um efeito contrário, excitando sua imaginação e criando novas ideias com aquelas que ele já estava preocupado. Voltou para casa mais cedo do que o habitual, deitou-se de roupas na cama e caiu num sono profundo. Quando acordou era noite e o quarto estava iluminado pelos raios da lua. Olhou para o relógio, eram 15:03. Ele não conseguia mais dormir. Sentou na cama e pensou na velha condessa. Nesse momento, alguém da rua passou em frente à janela, olhou para o quarto e continuou a andar. Hermann mal o percebeu, mas 1 minuto depois ouviu a porta da antessala se abrir. Ele pensou que seu criado, bêbado como sempre, estava voltando de alguma excursão noturna. Mas o passo não era o mesmo que ele estava acostumado. Alguém parecia estar andando suavemente de chinelos pelo chão. A porta se abriu e uma mulher vestida inteiramente de branco entrou no quarto. Hermann achou que poderia ser sua antiga enfermeira e perguntou a si mesmo o que ela poderia querer àquela hora da noite. Mas a mulher de branco, atravessando o quarto com passos rápidos, estava agora parada ao lado de sua cama, e Hermann reconheceu a condessa. "Venho até você contra o meu desejo", disse ela com voz firme. "Sou forçada a conceder o seu desejo. 3, 7 e As vencerão, se jogadas uma após a outra. Mas você não deve jogar mais de uma carta em 24 horas. E depois, enquanto viver, nunca mais deverá jogar novamente. Eu o perdoo pela minha morte, com a condição de você se casar com a minha acompanhante, Lisaveta Ivanovna." Com essas palavras, ela caminhou em direção à porta e, arrastando os chinelos pelo chão, desapareceu. Hermann ouviu a porta da antessala se abrir e logo depois viu uma figura branca passar pela rua. Parou por um momento diante de sua janela como se quisesse olhar para ele. Hermann permaneceu por algum tempo paralisado. Então se levantou e foi para o quarto ao lado. Seu criado, bêbado como sempre, estava dormindo no chão. Teve muita dificuldade para acordá-lo e não conseguiu obter dele a menor explicação. A porta da antessala estava trancada. Hermann voltou para o quarto e anotou todos os detalhes de sua visão. Capítulo 6. Como 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, 2 ideias também não podem coexistir no mundo moral. Assim, 3, 7 e As logo afastaram as lembranças de Hermann dos últimos momentos da velha condessa. 3, 7 e As estavam agora em sua cabeça, afastando todo o resto. Elas o seguiam em seus sonhos e lhe apareciam sob estranhas formas. Os 3 pareciam se espalhar diante dele como magnólias. Os 7 assumiam a forma de portas góticas e os Ases se transformavam em aranhas gigantes. Seus pensamentos se concentravam em um único ponto. Como poderia lucrar com um segredo conquistado de forma tão cruel?
E se solicitasse uma licença para viajar, em Paris, ele dizia a si mesmo, encontraria uma casa de apostas onde, com suas 3 cartas, poderia imediatamente fazer sua fortuna. O destino logo veio em seu auxílio. Havia em Moscou uma sociedade de jogadores ricos presidida pelo célebre Tchekalinsky, que havia passado a vida inteira jogando cartas e acumulara milhões. Enquanto perdera apenas prataria, ganhara em compensação muito dinheiro. Sua magnífica casa, sua excelente cozinha, suas maneiras cordiais lhe trouxeram muitos amigos e garantiram-lhe a estima geral. Quando chegou a São Petersburgo, os jovens da capital enchiam as suas acomodações, abandonando os bailes pelos jogos de carta, preferindo as emoções do jogo às fascinações do flerte. Hermann foi levado até Tchekalinsky por Narumov. Passaram por um longo conjunto de quartos repletos dos servos mais atentos e obsequiosos. O lugar estava lotado. Generais e altos oficiais jogavam, jovens estavam estendidos em sofás, comendo e fumando cachimbos. Na sala principal, à cabeceira de uma comprida mesa, em torno da qual estavam reunidos vários jogadores, o dono da casa controlava o banco de apostas. Era um homem de cerca de 60 anos, com uma expressão doce e nobre, cabelos brancos como a neve. Em seu semblante cheio e agradável, lia-se bom humor e benevolência. Seus olhos brilhavam com um sorriso perpétuo. Narumov apresentou Hermann. Tchekalinsky apertou sua mão, disse que estava feliz em vê-lo e que ninguém deveria fazer cerimônia em sua casa, e depois continuou a controlar os jogos. O acordo ocupou algum tempo e as apostas foram feitas em mais de 30 cartas. Tchekalinsky esperou pacientemente a fim de permitir que os vencedores dobrassem suas apostas. Pegou o que havia perdido, escutou educadamente todas as observações e, mais polidamente ainda, endireitou os cantos das cartas quando, num momento de hesitação, alguém tinha tomado a liberdade de recusá-las. Finalmente, quando o jogo acabou, Tchekalinsky recolheu as cartas, embaralhou-as novamente, cortou-as e depois as distribuiu outra vez. Você me permite pegar uma carta? Disse Hermann, esticando o braço sobre um homem gordo que ocupava quase todo o lado de uma mesa. Tchekalinsky, com um sorriso gracioso, assentiu em concordância. Narumov elogiou Hermann com uma risada pela desistência da seriedade pela qual sua conduta até então fora marcada e desejou-lhe todo tipo de felicidade na ocasião de sua primeira aparição no caráter de jogador. Aqui, disse Hermann, depois de escrever alguns números no verso da carta. Quanto? Perguntou o banqueiro, meio fechando os olhos. Com licença, não consigo ver. 47.000 rublos, disse Hermann. Os olhos de todos estavam voltados para o novo jogador. Ele perdeu a cabeça, pensou Narumov. Permita-me informar-lhe, disse Tchekalinsky, com seu eterno sorriso, que você está jogando muito alto. Nunca colocamos aqui como primeira aposta mais de 175 rublos. Muito bem, disse Hermann. Mas você aceita minha aposta ou não? Tchekalinsky curvou-se em sinal de aceitação. Gostaria apenas de dizer a você, começou ele, que embora tenha confiança absoluta em meus amigos, só posso jogar contra dinheiro vivo. Estou bastante convencido de que sua palavra é tão boa quanto o ouro, mas para manter as regras do jogo e facilitar os cálculos, eu seria obrigado a pedir que fosse colocado dinheiro na sua carta. Hermann tirou uma nota bancária do bolso e a entregou a Tchekalinsky, que depois de examiná-la rapidamente, a colocou sobre a carta de Hermann. Então começou a distribuir as cartas. Ele virou à direita um 10 e à esquerda um 3. Eu ganho, disse Hermann, exibindo seu 3. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. O banqueiro franziu as sobrancelhas, mas rapidamente seu rosto retomou seu eterno sorriso. Posso pagar agora? Ele perguntou. Se você tiver a gentileza de fazê-lo, disse Hermann. Tchekalinsky pegou um maço de notas bancárias do seu bolso e pagou. Hermann embolsou seus ganhos e deixou a mesa. Narumov estava perplexo. Hermann bebeu um copo de limonada e foi para casa. Na noite seguinte, ele voltou para a casa de apostas. Tchekalinsky novamente ocupava o banco. Hermann foi até a mesa e desta vez os jogadores se apressaram em abrir espaço para ele.
Tchekalinsky recebeu-o com uma reverência muito gentil. Hermann esperou, pegou uma carta e apostou seus 47.000 rublos juntamente com a quantia semelhante que havia ganho na noite anterior. Tchekalinsky começou a distribuir as cartas. Ele virou à direita um valete e à esquerda um 7. Hermann exibiu um 7. A sala se encheu de vozes empolgadas. Tchekalinsky estava evidentemente pouco à vontade, mas contou os 94.000 rublos para Hermann, que os pegou da maneira mais calma, levantou-se da mesa e foi embora. Na noite seguinte, na hora de costume, apareceu novamente. Todo mundo estava esperando por ele. Generais e altos oficiais haviam deixado seus jogos para assistir a esse extraordinário jogo. Os jovens oficiais saíam dos sofás e até os criados da casa se espremiam em volta da mesa. Quando Hermann se sentou, os outros jogadores deixaram de apostar. Tão impacientes estavam ao vê-lo junto ao banqueiro que, ainda sorrindo, observava a aproximação de seu antagonista e se preparava para encontrá-lo. Cada um deles abriu ao mesmo tempo um baralho de cartas. Tchekalinsky embaralhou e Hermann cortou. Depois, este pegou uma carta e a cobriu com um monte de notas bancárias. Era como as preliminares de um duelo. Um profundo silêncio reinava na sala. Tchekalinsky pegou as cartas com mãos trêmulas e as distribuiu. De um lado, ele colocou uma rainha e de outro lado, um as. As vence, disse Hermann. Não, a rainha perde, disse Tchekalinsky. Hermann olhou. Em vez do as, via uma rainha de espadas diante dele. Ele não acreditava no que via. E agora, enquanto olhava em fascinação a carta fatal, imaginava ver a rainha de espadas abrir e depois fechar os olhos, enquanto ao mesmo tempo ela lhe dirigia um sorriso zombeteiro. Ele sentia um horror inconcebível. A rainha de espadas lembrava a condessa morta. Hermann está agora no hospício de Obukov, no quarto 17. Um louco incurável. Ele não responde às perguntas que fazemos para ele. Apenas murmura para si mesmo, sem cessar. 3, 7, as. 3, 7, rainha! E esse foi A Dama de Espadas, de Alexander Pushkin. Um conto inesperado. Um conto em 6 capítulos, aliás, onde eu fiz aqui uma divisão para a gente compreender um pouquinho como que o Pushkin vai construindo a sua narrativa. Fazia bastante tempo que ele não voltava no podcast, né? A última vez que nós produzimos Pushkin foi A Tempestade de Neve, um conto sensacional que tem relação com fatos históricos da Rússia, né? Como já falamos, temos a Grande Guerra Patriótica de 1812 como pano de fundo em A Tempestade de Neve. Quem não ouviu ainda está convidado a ouvir, porque lá a gente abre bastante da biografia desse autor, que hoje, por conta do episódio ser bastante grande, eu não vou ficar falando tanto da biografia do Pushkin, mas vamos analisar aqui A Dama de Espadas. Bom, esse conto, no meu ponto de vista, é muito bem elaborado. Então, esses 6 capítulos perpassa, assim, além dos vários ambientes, muitas emoções, né? Ele desperta, aproveitando ali desde a questão da convivência social, né? O hábito do jogo por dinheiro, e aborda, já no primeiro capítulo, além dessa convenção social do jogo, a conversa ali regada a cigarros e bebida, o despertar da ambição deste jovem alemão Hermann, né, que é um dos personagens principais da história. Mas, para além disso, ele tem uma beleza muito grande porque trata da ingenuidade do amor, né? Através da personagem, temos a ingenuidade da Lizaveta, ela que é tão romântica e ao mesmo tempo tão injustiçada, uma bela jovem de cabelos e olhos negros, mas muito injustiçada na sociedade por estar numa categoria social que é de ser a serva da condessa, né, a sua acompanhante e tudo mais.
Eu não sei você, mas desde a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei muito de cara com a forma como a Lisaveta é tratada, né, por essa mulher. Tudo bem, é uma senhora cheia de caprichos, é uma condessa, mas ela fala, prepara a carruagem, depois, não quero mais sair, né, e a menina tem que correr de um lado pro outro, então eu não poderia fazer diferente nessa hora, quando ela suspira e ai, como é difícil a minha vida, né? Então, na Lisaveta, a gente tem uma identificação muito grande, né? Não só, não necessariamente pela questão do romantismo, do amor, mas pela questão da subserviência, né? Dela estar ligada a essa mulher e ela precisa dela para viver, né? Que até cita, né? O Pushkin faz o seu narrador trazer a historinha da Lisaveta quando ela começou na sociedade, né? Nem roupas para vestir ela tinha e tudo mais, e vai construindo essa personagem. Então a gente se identifica muito. O Herman, né, é um menino que vai crescendo ao longo do conto, né? No segundo capítulo, então, a gente tem a apresentação desses personagens que eu tava falando, a Anna Fedotovna, que é a nossa condessa, o Herman, que é o alemão, e a Lisaveta. No capítulo 3, começa a questão do namoro escondido. Só que por parte do Herman é totalmente interesseiro, né? A gente vai perceber que usa de diversas artimanhas, né? Ele traduz uma parte de um romance alemão e manda como se fosse ele que escreveu, como ela tem a ingenuidade, né? Não fala alemão, acha que são palavras dele e começa a se apaixonar por esse jovem oficial. Depois dessa carta copiada, né, vem tantas e tantas outras cartas que vão despertando esse encanto até que essa menina fica muito vexada, né, quando aquela garotinha enviada pelo chapeleiro entrega uma carta e ela tem o tempo todo, o conto inteiro, esse medo de que esse amor escondido seja descoberto. Mas note como Pushkin faz o seu texto. Ele não se preocupa em nos dar um final da Lisaveta. Então você acabou de escutar a história, embora a condessa, né, como fantasma, tenha obrigado, né, ao Herman fazer ele jurar que ia se casar com a Lisaveta, o Pushkin não se preocupa em nos dar um final para essa personagem, né? E aí que também tá a magia do conto, da forma como o conto russo é construído, porque você termina de completar o destino da Lisaveta na sua própria cabeça. Bom, além dessa bela ambientação, né, dá muito detalhe de cenário e de figurino. Isso vai acontecendo muito no capítulo 3, 4. Então ali no 3, quando tem aquela frase, por exemplo, e o veículo começou a rodar suavemente sobre a neve. Eu acho isso tão sensacional, porque você vê, né, a neve é uma característica de toda a produção na Rússia, né, filme, os contos, a gente tem sempre muito, nos de Anton Chekhov também, a neve é muito presente, e além de tudo tem ambientação, especialmente nesse conto, A Dama de Espadas, na questão de decoração e na questão de figurino. Então aquela cena, bom, poderia ser um filme muito bonito esse conto. Naquela cena, quando a condessa de madrugada volta do baile e começa a tirar sua peruca, né, e um monte de prendedores começam a cair por todos os lados, e daí ele vem nos dizer que depois de tirar toda aquela fantasia de baile, ela ficou uma mulher mais bonita, né, mais apropriado para sua idade. Tudo isso é muito, muito significativo. Eu acho muito bonito e muito profundo. Além de tudo, a descrição da decoração. Nota que a riqueza é algo muito marcante nesse capítulo 3, quando o Herman, então, está escondido no quarto da condessa, mas quando ele entra, é evidenciado por alguns toques narrativos como a lâmpada era dourada, os sofás eram dourados. Então a gente tem essa cor que se relaciona ao ouro, que vai formando na nossa própria cabeça. Ele não fala em nenhum momento de ouro no conto, mas faz com que a gente construa esse entorno, né, essa ambientação da história onde o conto se passa. Até que o fim desse capítulo culmina na morte da condessa. É a metade do conto, é o fim do capítulo 3, e você fica pensando, meu Deus,
como que isso foi acontecer, né? Claro, o Pushkin vai aos extremos. Não bastasse isso, o capítulo 4 abre com a desilusão da Lizaveta, que a gente já tá muito ligado a essa personagem, e a máscara do Hermann cai, quando ele mostra toda essa questão da avareza, todo esse discurso avarento ali perante a condessa que a gente acabou de ouvir, né? Você pode salvar a minha vida, a minha e de todos os meus filhos e netos. É só você me contar o segredo do seu jogo, dessas 3 cartas que podem vencer. A forma como ele constrói esse discurso, ele é muito inerente, né, a quem tá com essa necessidade, né, de obter uma informação de outro, só que você vai perceber que ele faz isso à força, quando ele puxa o revólver e ameaça a mulher de tal forma que ela morre de susto, né? Então, depois disso, tem uma coisa que eu jamais imaginei que fosse entrar no conto do Pushkin, que é a questão insólita, né? Porque a gente tem a personagem da condessa voltando como um fantasma, uma aparição. Só que nesse momento, a construção ali no capítulo 5, você fica pensando, será que é um sonho? Será que é uma visão do Hermann? Mas, de fato, é um fantasma benevolente dessa condessa porque dá a resposta das cartas. E então a gente tem esse linha final do conto se construindo no capítulo 6, quando, de posse dessas informações das cartas vencedoras, o Hermann então vai se aventurar no jogo pela primeira vez em sua vida. Note que isso é bem marcante desde o princípio ali no capítulo 1, quando se fala da convenção social do jogo, né? Que o Hermann, ele nunca joga, ele só fica nos olhando. O Pushkin constrói a narrativa de tal forma de te prender do começo, do primeiro ao 6º capítulo, porque você vai ver a conduta de um homem que vai jogar pela primeira vez. Um homem que foi avarento a tal ponto de matar uma mulher de susto, com todas essas ameaças, ao mesmo tempo em que tinha uma máscara de amor, né, para conseguir o que ele queria com a Lizaveta, ou através dela. Até tem uma frase do Hermann que é repetida umas 2 vezes, se não me engano, no conto. Ele fala que a sua posição não permitia arriscar o necessário em busca do supérfluo. Pode perceber. Até a gente chegar no desfecho, que é a loucura, né? Falar que ele está no manicômio, né? Que ele está internado, né? Hospitalizado. Então, pode ver que a gente tem esse pecado capital, né? Que é a avareza, relacionado a esse extremo, né? Que enlouquecer, perder suas faculdades mentais. E a pobre da Lizaveta fica perdida no mundo, sem a sua condessa e sem o seu amor. E aí você termina de construir a historinha na sua cabeça. O conto foi escrito em 1833 e publicado um ano depois numa revista literária russa. Não sou proficiente nesta língua, mas algo como Biblioteca Dia Sitenia, em 1834. E a partir dali vem sendo reconhecido como um dos melhores contos já publicados em toda a história da literatura. Bom lembrar que Pushkin é um homem do século XVIII. Ele nasceu em 1799 em Moscou. O que é legal também é que esse conto já virou ópera. Ele foi transformado na ópera The Queen of Spades, do grande compositor russo clássico Tchaikovsky. O Pushkin, como eu disse anteriormente no começo das notas, a gente tem a historinha, a biografia dele, bem desenvolvida em A Tempestade de Neve. Eu quero aproveitar esse momento que eu tô aqui com você para abordar as adversidades que a gente teve, na verdade, mais uma abordagem de gratidão, porque eu fiz um post no Instagram do Leitura de Ouvido falando de que a gente provavelmente teria que encerrar as atividades. E eu tive uma resposta muito grande de várias pessoas que me apoiaram, que me deram ideias e que aumentaram o seu aporte de apoio mesmo, né? No apoia.se/leitura de ouvido. Ou mandaram um Pix, né? Como é o caso da Cristiane Costa Cruz, que é uma nova apoiadora, do João Carolino Rebouças, que também mandou um Pix, é um novo apoiador. O Nazareno Nascimento Félix entrou com a gente também, fazendo um Pix bem generoso, muito legal. E daí, eu quero falar de algumas pessoas muito especiais, porque a Harmana Fraziachitsky, que já era nossa apoiadora, ela pôs um aporte ainda maior. E a Lina Soares também.
E além disso, entra na nossa lista a Karine Pacheco. E eu vou explicar que essas 3 últimas pessoas, a Karine, a Lina e a Harmana, tem a ver também com o curso Desenrole Seu Storytelling, que é o meu curso de storytelling que patrocina, que oferece esse episódio, assim como da semana passada. Lembrando que você pode adquirir o curso com o cupom LDO50. Você vai ter 50% off, né, para comprar esse curso. O link tá aqui na descrição do nosso episódio. E a Karine, ela só comprou o Desenrole. Ela achou legal e comprou. Só que agora, a partir deste momento, todas as pessoas que adquirirem o curso automaticamente vão entrar como sendo um apoiador do Leitura de Ouvido. E o oposto também é verdadeiro no seguinte sentido: se você aumentar o seu aporte para R$100 mensais no apoia.se, né, o apoio contínuo, se você aumentar o aporte para 100, que foi o que a Harmana Fraisiachitsky fez, você vai ganhar o acesso ao meu curso. Então é uma formação de 10 módulos, mais as aulas bônus, onde eu ensino todos os meus segredos de contar uma história, né? E usar o storytelling na minha vida pessoal e na profissional. E eu pensei em toda a metodologia dessa formação. O Lucas produziu o curso para mim, a gente foi em variados ambientes. E eu explico porque eu acredito que qualquer pessoa é capaz de contar uma história. E você também pode. Então aproveita o cupom LDO50. Se você quer apoiar o podcast Leitura de Ouvido, entra em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento contínuo e mensal, ou envia um pix para leituradeouvido@gmail.com. E assim você vai apoiar a literatura, vai ajudar a gente a continuar com esse trabalho. Você pode conhecer o Desenrole Seu Storytelling acessando o link, eu vou falar do encurtador, né, que é o bit.ly/desenrole com leitura. Ou no meu link da bio também tem direto para entrar no Desenrole Seu Storytelling. Então lembrando, se você aumentar o seu aporte para R$100 mensais, você ganha o curso. E você também pode comprar o curso que está com 50% no cupom LDO50 acessando o link bit.ly/desenrole com leitura. Ou manda um pix para leituradeouvido@gmail.com. É muito importante a sua ajuda para a gente conseguir continuar publicando os episódios. E um abraço imenso a todos os apoiadores. A nossa lista cresceu de 38 para 42 pessoas e os apoiadores são Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanha Ferraz, Cristiane Costa Cruz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, João Carolino Rebouças, Karine Pacheco, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Matheus Simon Brum, Miriam Zelme Kaitz, Mônica Tocarnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Fraisiachitsky, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Muito obrigada a todos vocês que estão na nossa lista. E mais uma vez, apoie o podcast no apoia.se/leitura de ouvido. Se você já é apoiador e puder aumentar o seu aporte para R$100 mensais no apoio contínuo, vai ganhar o meu curso Desenrole Seu Storytelling. Ou você pode mandar um pix para leituradeouvido@gmail.com ou ainda comprar o curso Desenrole Seu Storytelling no bit.ly/desenrole com leitura com o cupom LDO50. De todas essas formas, você está apoiando a Leitura de Ouvido, você está ajudando a gente a continuar esse trabalho. Talvez você esteja sentindo falta do Lucas aqui do meu lado hoje, mas realmente eu continuo o podcast por enquanto sem a presença dele. Ele tá me dando um suporte atrás dos microfones bem importante.
que para esse episódio ter todas essas trilhas lindas que você ouviu hoje, né? E olha aí, gente, a retaguarda do Lucas é tão importante que ele me lembrou uma coisa. Nem todo mundo sabe o que é Bitly. Daí explica o que é Bitly. Então é um encurtador de link. Eu tô falando aqui o link, eu não falei o ponto no meio. Então é bit.ly/desenrole com leitura. Esse é o link. Ou simplesmente vai aqui na descrição do episódio que vai ter direto esse link, você clica e já vai ser direcionado para onde interessa. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.